Meus amigos, boa noite a todos. Nós vamos então dar início à nossa reunião e hoje é com muita alegria que nós estamos recebendo o nosso amigo Carlos Baccelli, da cidade de Uberaba. O Baccelli, em Uberaba, fundou o Lar Espírita Pedro e Paulo, o Centro Espírita Bittencourt Sampaio. Ele trabalha incansavelmente. E além das tarefas assistenciais, nós gostaríamos de destacar hoje o seu trabalho na divulgação da doutrina espírita. Baccelli, através das redes sociais, tem divulgado o espiritismo em várias rádios também, televisão, mostrando a todos a grandeza da nossa doutrina. E através da mediunidade, ele tem atendido as caravanas na cidade de Uberaba, que vem de todo o Brasil, para receber a carta dos entes queridos. E também tem o trabalho de psicografia dos benfeitores espirituais. Na internet nós temos o blog do Dr. Inácio, sempre divulgando as mensagens espíritas. E os livros que são editados, nós temos a alegria de ter editado aqui pela Didier vários títulos que o Baccelli nos cedeu. E ele tem 10 títulos, 10 livros em parceria com o Chico Xavier. São 10 livros em que o Baccelli e o Chico, através da mediunidade, compuseram esses livros. E a sua lavra mediúnica já alcançou 227 livros. Então nós percebemos que é realmente um companheiro que colocou a mão na charrua, não olha para trás e tem trabalhado incansavelmente. Pois vamos ouvir o nosso amigo. Queridos irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe. É sempre uma alegria estarmos de volta a Votuporanga, ao Grupo Espírita Maria de Nazaré, ao Lar Celina. Consideramos aqui a nossa segunda casa. A casa que se continua, a Casa Espírita Bittencourt Sampaio e o Lar Espírita Pedro e Paulo, hoje também, Lar Espírita Dr. Inácio Ferreira, em Uberaba. Aqui nós nos sentimos em família, nos sentimos em casa realmente. Há 50 anos, creio, eu só tenho 45, mas isto é um fenômeno mediúnico, né? Há 50 anos aproximadamente, um pouco mais, nós visitamos Votuporanga e estamos aqui na companhia de todos vocês. Nos tempos atuais, nós necessitamos de escutar palavras de muito consolo e de muito conforto espiritual, porque todos nós estamos enfrentando dificuldades, época de transição. Sempre houve uma época de transição. Todo tempo é de transição. Mas talvez a Terra nunca tenha enfrentado tantos problemas ao mesmo tempo, com quase 8 bilhões de habitantes, em toda parte, o conflito, a luta, a dificuldade, a descrença, o materialismo, a desilusão. E às vezes nos deixamos afetar negativamente no cotidiano, nos deixamos afetar por notícias, por fatos, acontecimentos
dentro e fora da família. Nos deixamos afetar e balançamos. Começamos até, às vezes, a questionar a existência de Deus. Começamos até a questionar a existência do mundo espiritual. Será que os espíritos existem mesmo? Será que a imortalidade é um fato? Não é possível? Começamos a questionar valores, inclusive os valores que a duras penas temos aprendido. E temos aprendido também com os nossos antepassados, aprendido com os nossos familiares, e às vezes desejamos ter a fibra espiritual que os nossos avós tiveram, que os nossos pais tiveram e ainda têm, que os nossos bisavós tiveram. Às vezes chegamos a invejá-los, dispunham de tão pouco, muito menos do que dispomos. Não conheciam a doutrina, que é fé raciocinada. Não sabiam, às vezes, interpretar em espírito e verdade o Evangelho, as palavras de Jesus Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Aliás, esse capítulo era o capítulo da preferência de Eurípides Barçanufo, em Sacramento, o grande apóstolo da mediunidade, Eurípides Barçanufo. Como também era o capítulo de preferência aos sábados, A Sombra do Abacateiro, em Uberaba, o capítulo de preferência de Chico Xavier ou de Emmanuel, que inspirava Chico Xavier na escolha do tema a ser tratado, o tema bem e mal sofrer, justiça das aflições, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, o tema da paciência, lá no capítulo 9, eram temas campeões nos sábados à tarde, porque Chico Xavier era visitado toda semana por uma verdadeira multidão, composta mais por não espíritas, mas toda ela composta por pessoas aflitas, por portadores de alguma aflição, de alguma luta. Porque aquele que não é egoísta, ele não sofre apenas por si. O egoísta sofre apenas por si. Quem não é egoísta sofre pelos familiares. Quem não é egoísta sofre pelos amigos. Quem não é egoísta sofre pelas pessoas em geral, sofre pela humanidade, sofre pelo próximo. Quem não é egoísta? Quem é egoísta sofre apenas por si mesmo. Talvez nós não estejamos, já é uma bênção, talvez não estejamos sofrendo por nós mesmos, mas com certeza estaremos preocupados, sofrendo por alguém. Neste momento, orando por alguém, neste momento. Talvez alguém que esteja
no hospital, na cama, alguém internado, alguém que desencarnou recentemente, alguém que está prestes a desencarnar, orando por aqueles que já nos antecederam na grande viagem. Nós todos aqui estamos pensando em alguém. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele nos fala de um assunto muito interessante. Causas atuais das aflições. E em seguida, causas anteriores das aflições. Ambas as páginas de autoria de Allan Kardec, escritas por ele, Allan Kardec, porque Allan Kardec não foi um mero codificador. Allan Kardec, ele era um mensageiro, ele integrava a falange dos espíritos, ele estava na Terra encarnado, contando com a colaboração de uma falange, mas ele fora escolhido para a frente de combate. Ele viera à Terra com a missão de codificar, mas também de pensar. Ele era um filósofo, um pedagogo, um homem sábio, um gênio. Sem dúvida alguma, Allan Kardec foi um dos maiores de toda a codificação, com todo o respeito que nós possamos ter aos espíritos codificadores. Allan Kardec escreveu sobre as causas anteriores das aflições. E nós, os espíritas, costumamos pensar ou dizer que tudo é consequência do passado. Às vezes, generalizamos. É o karma. Uma palavra hindu para significar lei de causa e efeito. A palavra karma é do hinduísmo, não do espiritismo. Mas o espiritismo a adotou, a doutrina, nós a adotamos, porque significa conta do destino. A palavra karma significa conta do destino. Para nós é lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. Então nós queremos atribuir tudo ao passado. E, de fato, toda ação tem uma consequência. Todo efeito tem a sua causa. Toda ação possui a sua consequência. Mas nós precisamos de raciocinar de uma maneira. O que nós atribuímos ao passado, naquele passado, era presente. Naquele passado era presente. O que hoje nós chamamos de causas anteriores, elas nasceram no tempo presente. Assim como no tempo presente, no hoje, no agora, nós estamos criando karma para as futuras existências. Tomara que não. Tomara que não. Por isto, Allan Kardec escreveu Causas Atuais das Aflições. Vamos esquecer o passado. Vamos esquecer as vidas anteriores e vamos pensar na vida atual. Porque nem tudo podemos atribuir
ao karma. Nem tudo o que nos acontece nós podemos atribuir ao passado. Muito é escolha nossa agora. É escolha que nós estamos fazendo agora. Nós estamos criando o karma. É a conta do destino. Porque todo dia nós estamos escrevendo o nosso destino. Todo dia o nosso destino está sendo escrito pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. E na atual existência, nós precisamos de pensar muito bem. Porque às vezes, pela nossa imprudência, pela nossa falta de discernimento, pela nossa falta de cuidado, pela nossa falta de zelo, pela nossa falta de fé em Deus, nós avançamos, ultrapassamos o sinal vermelho da vida e o desastre acontece. Nós, segundo Allan Kardec, poderíamos evitar muitos males se fôssemos mais previdentes, mais cautelosos, mais ponderados, um pouco mais sábios. Se nós pensássemos que a consequência há de vir, porque é um efeito bumerangue. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade. No tempo, não importa. Às vezes nós pensamos assim, fulano está plantando, mas não está colhendo. E pensamos, só eu estou colhendo. Por que fulano não colhe? Ele vai colher. Ele, ela, todos nós vamos colher. É uma questão de tempo. É uma questão da semente germinar, florescer. Precisamos também levar em conta a misericórdia divina. Porque, como nos fala Emmanuel, a justiça funciona até que o amor tome posse do coração e da vida. A justiça divina só funciona até que o amor tome posse do coração e da vida. E como o próprio Emmanuel escreveu, Humberto de Campos também escreveu, o mal não precisa ser resgatado pelo mal. Isto é importante. O mal não precisa ser resgatado pelo mal se o bem chega primeiro. Porque senão nós vamos entrar num círculo vicioso. O mal resgatado pelo mal, e o mal não vai ter fim. O mal não pode ser resgatado pelo mal. O mal só pode ser resgatado pelo bem. O mal, oriundo do mal, é consequência. É simplesmente consequência. Às vezes, fulano está resgatando, está sofrendo. Está resgatando. Depende. Às vezes não. Às vezes ele não se enquadra dentro das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos. Porque quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, ele não estava se referindo aos revoltados, porque revolta não é aflição. E aflição não é revolta. Ele não estava se referindo ao desespero. Ele não estava se referindo à rebeldia.
Ele estava se referindo à aflição. Qual é o exemplo de aflição que podemos citar? De uma mãe, talvez, em casa, com numerosa prole, aflita para dar conta de todos os seus deveres no horário, porque precisa despachar os filhos para a escola, ela precisa fazer o almoço, ela precisa dar um jeito na casa, ela precisa aprontar a roupa, o uniforme dos filhos. É uma aflição. É uma aflição bem-aventurada. Mas não seria uma aflição bem-aventurada se aquela senhora, por exemplo, se desesperasse e vivesse a blasfemar. Não seria bem-aventurada se aquela senhora vivesse dizendo palavrões ou manejando tudo com rispidez, batendo portas e panelas e batendo, espancando os filhos. Não seria uma aflição bem-aventurada. Outra aflição bem-aventurada é aquela que nós enfrentamos dentro de nós para vencermos determinada tentação. Ficamos aflitos para vencer um pensamento contumaz, um pensamento frequente, aquela perturbação. Ficamos aflitos para fazer o bem. Como disse um pensador, e escreveu um pensador, todo cristão que compreende a mensagem do Evangelho, ele se torna aflito. Ele se torna aflito porque ele não se conforma mais com a sua vida como era. Ele entende que precisa se movimentar, fazer mais, dar mais de si. Por exemplo, vocês nos permitam, Chico Xavier vivia aflito, mas era bem-aventurado. Era uma aflição bem-aventurada, porque ele vivia aflito para cumprir com o dever, mediúnico, para cumprir com o dever com os encarnados e com os desencarnados. Às vezes, porque enfrentamos essa aflição bem-aventurada, nós chegamos até a afetar a saúde do corpo. Mas tem uma diferença muito grande da saúde do corpo que é afetada por aquele que quer ser melhor e luta para ser melhor. É uma luta titânica, é uma luta constante, é uma luta diária. A luta, por exemplo, contra o vício, nós não imaginamos o que seja. A aflição daquele que luta contra o álcool, daquele que luta contra as drogas em geral, daquele que luta contra determinados hábitos perniciosos. Paulo de Tarso, ele vivia tão aflito, porque ele havia perseguido os cristãos, e ele sabia. E várias vezes ele geme em suas epístolas: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele dizia, ele geme de dor em suas epístolas, porque ele vivia um drama terrível de consciência, porque afinal fora doutor da lei, porque afinal fora um dos autores intelectuais da perseguição aos cristãos, que duraria 300 anos. Ai de mim se não pregar o Evangelho, trago cravado um espinho na carne. Ele dizia, tenho um espinho cravado na carne. São Paulo.
Paulo de Tarso, mas era um bem-aventurado. Imaginemos a luta dele para pregar a boa nova, depois de tudo o que fez. Depois de tudo o que fez. Um outro exemplo, Maria de Magdala, uma mulher bem-aventurada, numa aflição sem tamanho, porque quando ela conheceu Jesus Cristo, ela abandonou a sua vida antiga. Emmanuel diz, num livro extraordinário, que foi por este motivo que Jesus escolheu Madalena para aparecer primeiro na condição de redivivo. Ele não apareceu a Pedro, ele não apareceu a João, ele não apareceu nem mesmo primeiro a Maria de Nazaré. Ele apareceu a Maria de Magdala, a Maria Madalena, que havia tido uma vida muito difícil e que, conhecendo Cristo, lutava contra hábitos, contra, enfim, aquela sua vida antiga. Foi o encontro de dois ressuscitados. Jesus Cristo redivivo, libertando-se do túmulo, e ela que havia ressurgido em si mesma, ela que havia renascido, porque isto nos é possível. Às vezes nós ficamos na expectativa de uma outra encarnação para melhorar. Pode acontecer a renascença moral da criatura dentro da própria encarnação. Aliás, nós estamos aqui para isto. Nós não devemos esperar pela próxima encarnação. Nós podemos e devemos nos esforçar para renascer moralmente. Equivale a uma nova encarnação dentro de uma antiga. E nós tivemos assim muitos exemplos. É por este motivo, prezados irmãos, que nós temos que pensar nas causas atuais. Nas causas atuais. E nos libertarmos e tomarmos cuidado no agir. Precisamos tomar cuidado nas escolhas. É uma questão de escolha. É uma questão de livre-arbítrio. Nós somos livres. Nós somos tão livres que Deus, que é nosso Pai, nos permite não crer em sua existência. Nós somos tão livres. Somos livres para escolher. Então nós não devemos julgar sobre o passado o que nos acontece no presente. Porque muita gente se acomoda, é meu karma. Não, calma. Calma. Não significa que seja seu karma. Você está assumindo um karma agora. Um karma agora. A sua causa atual vai se transformar depois em causa anterior. Em causa anterior. Como nos fala o doutor Inácio Ferreira. Doutor Inácio Ferreira, certa vez ele nos disse assim: meu filho, se você conseguir sair desta existência sem assumir karmas novos, já será um grande lucro. Se nós conseguirmos sair, administrar a nossa vida com um pouco mais de paciência, tendo um pouco mais de paciência, tendo um pouco mais de compreensão, entendendo que o mundo é um mundo, a Terra é um orbe de provas e expiações. Nós não estamos aqui vivendo no mundo de regeneração
Como é que nós podemos, pelo menos, vislumbrar a regeneração assistindo guerra ao vivo pela televisão? A fome, a luta pelo poder, a luta encarniçada pelo poder. Como é que nós podemos vislumbrar esse mundo de regeneração com essa situação social difícil e com o egoísmo que ainda impera? Nós todos, prezados irmãos, nós todos, tomara que alguém aqui não tenha algum traço de egoísmo, mas nós todos somos ainda egoístas. O egoísmo é uma das maiores, como dizia Chico, é uma das piores qualidades humanas. É o egoísmo, porque nós às vezes nos negamos ao outro, bem próximo de nós. Nos negamos ao outro. E não é em questão financeira, não. Vamos deixar aqui essa questão financeira de lado, porque todo mundo leva a mão no bolso. Quando a gente fala em egoísmo, em desapego, todo mundo leva a mão no bolso. Não. Nós somos egoístas também quando nós não aceitamos o outro como o outro é. Nós somos egoístas também quando não compreendemos a luta de uma filha, de um filho, de um neto, de uma neta. Nós somos egoístas também quando nós criticamos, acusamos. Precisamos ter aceitação. Vamos contar aqui um caso rápido que já contamos há muito tempo. Chico residia numa determinada rua, em Uberaba. E na casa ao lado, outra família. Ele ficara sabendo que a jovem da casa ao lado estava grávida. Ficou grávida do namorado. Do namorado que não queria sumir. E o pai que estava expulsando-a de casa. E o assunto rendeu muitos gritos na casa ao lado, muitas lágrimas. Vizinhos do Chico. O que Chico Xavier fez para ajudar o vizinho, aquela jovem, aqueles pais, para abrandar o coração daquele pai? Ele preparou com as suas mãos um enxoval de recém-nascido. A moça estava grávida. Chico tinha esse hábito. Ele ia nas lojas e comprava pecinhas. Fraldas, paganzinhas, blusinhas, cobertores, mamadeiras. Preparava um enxoval. E perfumava. E jogava perfume. Não sei se de vidro ou se dos espíritos. Mas os enxovais perfumavam tanto que a gente desejava engravidar. Para ganhar um enxoval das mãos de Chico Xavier. Quando acalmou um pouco na casa vizinha, Chico saiu de sua casa, com o enxoval debaixo dos braços, bateu no portão, vieram atender, conheciam-no, claro. Ele pediu permissão para entrar, entrou, sentou-se, conversou, contou casos alegres, sorriu. Alguém foi fazer um café, a senhora foi fazer um café, o xingatório parou, o ambiente foi melhorando, e ele perguntou: cadê a nossa menina? Estava no quarto.
ainda não havia sido expulsa completamente. Estava em vias de ser expulsa. Cadê a nossa menina? A mãe foi chamar a menina e o Chico, olha, minha filha, eu trouxe para você e para o bebê que está a caminho. E falou. Olha o que é aceitação, o que é compreensão. Com aquela sua atitude, ele impediu que a moça fosse para a rua. Ele pediu que o pai, intolerante, se tornasse ainda mais intolerante. Ele acalmou o coração daquela mãe que estava sofrendo. Ele transformou aquela aflição numa aflição bem-aventurada. Então nós precisamos de ter compreensão e aceitação. Ah, mas aceitação do que é errado, aceitação errado. O que está errado, a gente não conserta cometendo um erro maior. Ninguém conserta um erro com outro erro. O que está errado, a gente conserta, procurando. A roupa está rasgada, vamos remendar. Preferível que a roupa não estivesse rota, mas vamos remendar. Porque nós estamos fazendo escolha e estamos semeando, sem parar, todos os dias semeamos. Ah, isso é meu karma, eu tenho que aguentar. Não é assim. Nós não podemos imputar ao karma, ao passado, tudo. Isso é fanatismo. Isso é fanatismo espírita. Isso é karma. Certa vez, muitos anos atrás, pessoal de São Paulo visitando Chico, muitos jovens estavam desencarnando nas estradas devido à velocidade, correndo muito com seus automóveis, muitos acidentes, como hoje às vezes, embora hoje nós tenhamos aí maior vigilância, mas naquela época o limite de velocidade era 80 km por hora. Hoje nós encontramos estradas que permitem aí 120. Mas naquela época o limite de velocidade era 80 km por hora. Aí alguém perguntou ao Chico, mas esses jovens todos que estão desencarnando nas estradas, isso é karma, não é, Chico? Ele pensou um pouco e respondeu, Emmanuel está dizendo aqui que também existe o karma da imprudência. Aí ele gracejou. Depois dos 80, os benfeitores saltam do carro. Hoje, certamente, depois dos 7h20, os nossos benfeitores pulam. E ficamos nós com a nossa escolha. Causas atuais das aflições são muitas. Mas como escreveu Allan Kardec brilhantemente, dessas causas atuais das aflições, a maior parte é escolha nossa. É culpa nossa. É culpa nossa. E não vamos falar que seja karma, não. Existe aí um karma mais transcendente. Nós não vamos agora nos referir a ele, porque faríamos uma outra preleção. É o karma da nossa indiferença e da nossa imperfeição. O karma da nossa imperfeição nos submete a muitos problemas. As circunstâncias que nos oferece um mundo de provas e expiações. Mas nós podemos estar evitando muita coisa nesta vida. Muita coisa pode ser evitada.
encerrando, eu era muito jovem. Não tão jovem, mas fui visitar um amigo no hospital. Estava internado, um senhor espírita. Estava internado no hospital, em Uberaba. Fui visitá-lo. Ele era de uma outra cidade. Ele era da cidade de Araguari, Minas Gerais. E quando ele me viu chegar, ele ficou feliz. E eu deveria estar com 18, 19 anos. Ele me disse assim: meu filho, se eu tivesse conhecido o Espiritismo com a sua idade, eu teria evitado muita coisa na minha vida. Eu nunca esqueci. Se eu tivesse conhecido o Espiritismo com a sua idade, eu teria evitado muita coisa na vida. Ele já estava com mais de 70 e doente. Estava quase às vésperas de partir. Mas toda idade é idade. Nós conhecemos a doutrina agora, que é uma bênção. Não há doutrina tão esclarecedora e consoladora como o Espiritismo. E não se trata de fanatismo, trata-se de análise, trata-se de estudo, trata-se de observação e constatação. Toda idade é idade. E nós podemos fazer um propósito de, daqui para frente, no tempo que ainda nos resta, tomar cuidado, para não criar karma para uma futura existência. Porque a consequência vem. A consequência vai vir. Cedo ou tarde. Ninguém escapa. Jesus fala que enquanto nós não tivermos pago o último ceitil, a lei é dura. É a última moeda. Nós vamos ter que pagar tudo. A lei é dura, mas é de amor também. E ninguém precisa pagar o mal com o mal. Vamos fazer muito bem que pudermos. Todo o bem que pudermos. Hoje e sempre. Vamos auxiliar, vamos socorrer. Não é só com dinheiro, não. Calma. Com um sorriso, com paciência, com compreensão, com amor. Vamos fazer todo o bem que pudermos à natureza, aos animais, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, todo o bem que pudermos. Porque o mal não precisa ser resgatado pelo mal, mas onde o bem chega primeiro. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre.